o erro do mundo. Inicialmente, Baal era uma palavra bem generalizadora que significava várias coisas e podia ser acrescentadas a várias outras, o que mudava o seu significado. Mesmo assim, ela prevaleceu com um significado mais específico, que dava nome ao Deus universal da vida e da fertilidade. O deus Baal foi muito cultuado pelos povos antigos do Oriente Médio, especialmente pelos cananitas. Em meio à sua cultura, ele era considerado o principal e o mais poderoso deus de todo o panteão. Alguns dos seus títulos eram Príncipe e Senhor da Terra. Nos idiomas ugarític e hebreu, ele era considerado o deus das tempestades, e diziam que ele montava nas nuvens. Já na Fenícia, ele era chamado de Baal Shamen, o Senhor dos Paraísos. Como você vai ver ao longo desse vídeo, esse deus tem diversas interpretações diferentes, podendo ser completamente único para cada região. Inclusive foi por isso que ele não se tornou tão poderoso, pois os povos já acreditavam nele, mas não conseguiam entrar em acordo a respeito dessa crença e até mesmo do que ele representava. Por muito tempo a gente não sabia muito sobre ele, mas em 1929, ao norte da Síria, foram encontradas algumas tabuletas que contavam uma versão da sua crença. Naquela região ficava a antiga cidade de Ugarit, que há 2000 anos antes de Cristo tinha o Deus como centro das suas crenças. Inclusive, é lá que fica o seu maior e mais famoso templo. É bem provável que essa seja a interpretação mais famosa do Deus. Os cananitas, ou cananeus, acreditavam que por ele ser o deus da vida e da fertilidade, a cada 7 anos batalhava contra Moti, o deus da morte e da esterilidade. Se Baal vencesse, nos próximos 7 anos, as colheitas seriam fartas, mas se ele perdesse, a seca e a fome seriam o destino dos seus fiéis. A sua irmã e parceira é a deusa semita Anat, uma jovem mulher muito bela e que representava a guerra e o amor. Ela era muito vigorosa e feroz, mas o curioso é que nos textos ela costumava ser chamada de a Virgem. Baal não era apenas o deus da fertilidade, mas sim o deus de todos os deuses. Nesse caso, isso quer dizer que ele lutou e atingiu a posição máxima de poder entre as demais divindades. O antigo rei dos deuses era o deus Yam, o deus do mar e das águas. E na luta contra ele, Baal recebeu 2 armas especiais, feitas pelo deus Kotar, o deus das artes e dos trabalhos manuais. E usando essas armas, ele conseguiu matar Yama, que pode ser descrito como uma serpente gigante ou um dragão, e às vezes é associado ao Leviatã. Depois de assumir a posição de rei supremo, ele pediu para Kotar construir um palácio digno da sua grandeza, e esse palácio ocuparia cerca de 10.000 acres. É bom citar que a construção desse palácio pode estar associada com a construção do seu templo em Ugarit. Perto do templo dele ficava o templo do seu pai, o deus Dagon, o deus da fertilidade das plantações, que era muito cultuado antes de Baal. Graças ao fato do seu nome poder significar mestre ou senhor, em hebreu, por vezes foi confundido com o próprio Jeová, sendo Baal uma forma comum de se dirigir a ele. Isso se estendeu por várias outras crenças e povos. No Egito, existiu um culto bem forte ao deus, e na Grécia, ele foi associado a Zeus. Como sempre, os gregos sempre fazem isso. Ah não, você tem esse deus seu aí? Traz aqui pra nós. Ah, ele é tipo Zeus. Ah, vamos chamar de Zeus então. É a mesma coisa, mas vamos chamar de Zeus. O problema quando a gente fala da origem de Baal é o fato de que muitos povos viam ele de formas diferentes. Para aqueles que acreditavam em Jeová, era fácil dizer que os dois eram o mesmo Deus. Só que em 874 a.C., quando o rei de Israel, Acabe, se casou com a princesa Jezabel, filha de Etubal, o rei dos fenícios, na intenção de conseguir poder militar e unificar o estado que tinha se dividido entre Israel no norte e Judéia no sul. Essa é uma história bem complexa e tem uma bagagem histórica bem densa, então eu vou tentar resumir para a gente focar somente nos deuses. Basicamente, os fenícios tinham 2 deuses principais, sendo Baal e Astarte. Astarte era a versão feminina, talvez a sua mãe, esposa ou filha, e podia ser até mais poderosa que o próprio Baal. O que acontece é que ter uma deusa feminina em meio aos crentes de Jeová fazia com que sua crença regredisse até a dualidade. O que eu quero dizer com isso é que inicialmente Jeová tinha uma parceira, e ela era exatamente a deusa Astarte, ou Ashtoreth, como também era chamada. Ou seja, isso quebrava o monoteísmo que tinha se formado e fazia com que os fiéis voltassem a acreditar em 2 deuses. Na tentativa de agradar a sua esposa, o rei Acabe acabou indo parar na Bíblia, onde em 1 Reis
capítulo 16, versículos 31 ao 33, a gente vê ele erguendo um altar para Baal e criando um ídolo misterioso, que seria o ídolo da deusa Astarte. Como vocês podem ver, esse é um assunto extremamente confuso e embrulhado. Eu tentei simplificar da melhor forma possível e evitei usar a Bíblia para falar sobre Baal, uma vez que ela condena o seu culto. De uma forma ou de outra, a gente consegue ver que ele foi muito importante e quem sabe ele ainda seja, mas com um nome diferente, se é que você me entende. E esse é o legado de um Deus. Boa noite, sinistros! Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar: eu sou o errado e esse é o erro do mundo. Adeus.